Oi pessoal, eu sou a Adriana e a gente está começando mais um MSO Entrevistas, hoje com a participação da doutora Jaqueline Neves, ela que é médica, ginecologista e obstetra, especializada em endometriose, esteroscopia cirúrgica, implantação de DIU. Doutora Jaqueline está há 17 anos cuidando da saúde feminina, com atendimento humanizado. E a doutora Jaqueline vai falar um pouco para a gente hoje sobre as suas especialidades, os cuidados com a saúde da mulher. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui, compartilhar o seu conhecimento. Acredito que muita gente vai estar aproveitando aí desse momento para tirar muitas dúvidas. Obrigada, Adriana. É um prazer e uma honra para mim participar aqui dessa conversa com vocês aqui da MCO. Antes da gente falar sobre as suas especialidades, fala um pouquinho pra gente como que é a sua trajetória aí na medicina, como foi optar pela ginecologia? Desde pequena eu sempre quis ser médica. Isso está escrito nos meus caderninhos da escola. Antes de fazer medicina, me formei em biomedicina, mas ainda não estava feliz porque eu queria o contato direto com o paciente. Então eu prestei vestibular de novo e entrei na faculdade de medicina. Fiz Universidade Severino Sombra, em Vassouras, no Rio de Janeiro. E depois vim para São Paulo fazer minha especialização em ginecologia e obstetrícia. Durante a faculdade eu sempre quis ginecologia, eu sabia que eu queria cuidar de mulher. Até tentei ir para outras áreas, mas não me apaixonei. E aí eu sempre quis isso, né? É uma área que me atrai bastante, cuidar de mulher assim integralmente, né? Desde quando ela começa ali as primeiras menstruações até, enfim, a vida toda. Também uma coisa que me apaixona muito é ver a vida acontecendo, né? A obstetrícia também é uma paixão. Então eu estou muito realizada nessa área da ginecologia e obstetrícia e me especializei aí em endoscopia ginecológica, onde eu posso atuar aí em algumas patologias e tratar mais seriamente aí dessas mulheres. Falando aí da sua especialidade, então, como a senhora já falou em esteroscopia, em endoscopia, o que é a endoscopia? A endoscopia é tudo aquilo que a gente consegue olhar visualmente, um olhar direto, né, através de uma câmera. Só que em vez de ser outro órgão, outro sistema que a gente conhece bastante, a endoscopia digestiva, a gente vai olhar para dentro do útero. Então, na endoscopia ginecológica, a gente tem a esteroscopia, que a gente faz essa visualização direta da cavidade endometrial, que a gente consegue ver ali as patologias, fazer diagnóstico e tratamento. E também a videolaparoscopia, que a gente tem conseguido aí tratar as doenças femininas, benignas ou malignas, de uma forma minimamente invasiva. Bacana. E fala um pouco mais assim sobre esse procedimento. Ele é indicado para que diagnóstico e que tipo de tratamento? Bom, a esteroscopia cirúrgica, ela já é diagnóstico e tratamento. Então, no mesmo momento, a gente consegue entrar na cavidade uterina e olhar se tem algum mioma, por exemplo, pólipo, doenças que causam atrofia ou mesmo colabamento dessas paredes endometriais que podem atrapalhar aí no futuro reprodutivo da mulher ou mesmo causar alguns sintomas que atrapalham muito a qualidade de vida dessa mulher, como é o sangramento uterino anormal. Então a gente consegue entrar nessa cavidade, olhar, fazer um diagnóstico, mesmo que for uma biópsia, e no mesmo momento já tratar essa mulher, retirar essas lesões e deixar essa cavidade saudável para um futuro reprodutivo aí. Tudo dentro do mesmo procedimento? Tudo dentro da esteroscopia. E é feito em ambiente ambulatorial ou hospitalar? A gente tem essa divisão, né? A esteroscopia ambulatorial é a esteroscopia diagnóstica apenas. E aí, nesse procedimento, a gente consegue olhar, fazer algumas biópsias. Em alguns casos de lesões muito pequenas, ela já é resolutiva.
procedimento ambulatorial. Então, é um procedimento feito sem anestesia. Nos casos que a gente tem miomas grandes, pólipos grandes, septos endometriais, esse procedimento precisa ser cirúrgico, feito com anestesia, sobre sedação ou uma anestesia geral mesmo, e é feito em ambiente hospitalar. E por se tratar de uma cirurgia minimamente invasiva, então tem muitos benefícios do que se fosse uma cirurgia tradicional, por exemplo. Essa cirurgia, ela tem um tempo de recuperação bem menor. A quantidade de sangramento também durante o procedimento também é muito pequena. Então isso são benefícios que a gente traz aí para a mulher quando precisa passar por esse procedimento. E agora falando um pouquinho mais sobre as suas especialidades, quais os tipos de queixas mais comuns aqui no consultório? Bom, eu recebo muita paciente com queixa de dor pélvica, aquela dor que atrapalha a qualidade de vida, também atrapalha a paciente a engravidar, está tentando engravidar há muito tempo e não consegue, dor na relação sexual e o sangramento uterino anormal. Então, são as maiores queixas que a gente tem aqui dentro do consultório. Certo. E entre as suas especialidades, quais que a gente pode destacar? A gente trata aqui de todas essas queixas, né? Então, dentro dessas queixas, a gente tem um leque de doenças. E aí, conforme a queixa e exame físico da paciente, que é uma parte muito importante da consulta, a gente vai triando, né, e afunilando aí o funil do diagnóstico, né? E para a gente conseguir chegar num diagnóstico certo e poder tratar essa mulher adequadamente. A pessoa vem para consulta e tem o diagnóstico através de exames físicos, clínicos e exames laboratoriais, se for necessário. Exato. A gente consegue já numa consulta ginecológica, através dessa história que ela traz, exame físico, e aqui a gente até faz já um ultrassom, né, que já auxilia bastante aí nesse passo para o diagnóstico, já definir algumas doenças e já iniciar esse tratamento. Então, isso é muito importante. Numa consulta é onde a gente vai realmente ouvir essas queixas e poder ajudar essas pacientes. Certo. Doutora, quais são os sintomas mais importantes que uma mulher deve se preocupar para procurar um atendimento ginecológico? Isso é muito baseado em relação à fase de vida dessa mulher. Então, nas mulheres que acabaram, nas meninas, né, ali adolescentes, que acabaram de entrar no período fértil, né, após a menarca, que é a primeira menstruação, a gente vai prestar atenção na ritmicidade, no ciclo dessa menina, né? Se ela já tem dor, né, cólicas menstruais que atrapalham a sua qualidade de vida, atrapalha ir para a escola, né? Então, são queixas importantes para a gente não encarar como normal e já procurar uma ajuda. Naquelas pacientes que estão tentando engravidar, então, quando tem dor na relação ou está tentando engravidar há mais de um ano e não consegue, isso também são sintomas para procurar ajuda. Nessas pacientes que estão no período fértil, que a gente fala, que é desde a primeira menstruação até chegar à menopausa, as queixas de sangramento uterino anormal, então se menstrua mais de uma vez no mês, se é aquela menstruação que dura mais de 6 dias, 7 dias, né? Fica fraca durante a menstruação. Os sintomas da TPM, né? Então irritabilidade, dor de cabeça, dores na mama. Isso tudo é importante nessa mulher que a gente fala que é a menarque, que é o período fértil dela. Uma coisa importante também é sempre fazer o autoexame da mama, para ver se não encontra nada de diferente. E tá sempre fazendo os exames de rotina ali, anuais, periodicamente, porque é onde a gente consegue prevenir algumas doenças, principalmente câncer de colo de útero, ou diagnosticar doenças no início, que a gente possa ter um tratamento mais eficaz para essas doenças. As mulheres na perimenopausa e menopausa, a gente vai ter os sintomas aí de fogachos, que são os calores, né? A irritabilidade, insônia, a diminuição da libido,
Então, tudo são sintomas aí já de uma outra fase que a gente tem como ajudar e abordar essas mulheres nessa fase de vida. Então, cada fase de vida tem uma queixa e sintoma principal aí que precisa ficar mais atento. Certo. Então, a indicação é que a gente procure o ginecologista a partir de que idade? A partir da menarca? A menarca, ela pode ocorrer depois dos 8 anos de idade. A gente fala que já não é mais precoce, né? Isso em livro, teoricamente. Eu sei que é muito cedo, mas meninas, às vezes, antes até de ter a primeira menstruação, já pode ter uma consulta com o ginecologista. Quando começa a aparecer os primeiros caracteres sexuais. Então, começa o broto mamário, os pelos pubianos, a mamãe já pode trazer essa criança, adolescente, pré-adolescente, para uma consulta de orientação ginecológica, porque é uma fase que surgem muitas dúvidas. Então, a gente vai orientar sobre ciclo, sobre higiene, sobre as novidades no corpo que está se transformando. Então, isso é importante também nessa fase. Que bacana. E aí, se a gente passar para a menopausa, todos esses sintomas que você citou, todos eles têm tratamento? Todos eles têm tratamento. A terapia de reposição hormonal, ela vem aí para ajudar. Então, para aquelas pacientes que não têm nenhuma contraindicação, a gente tem uma segurança de fazer. E é feito para quê? É obrigatório fazer? Não, é feito para melhorar a qualidade de vida. Então, ela vai ajudar a melhorar esses sintomas aí de calor, esse ressecamento vaginal, melhora da libido e prevenir algumas doenças, como por exemplo a osteoporose. E existem muitos mitos com relação à reposição hormonal, né? Muita gente resiste em fazer a reposição hormonal. Então é indicado que faça mesmo. É indicado para aquelas pacientes realmente que têm sintomas. Então, se você não tem nenhuma contraindicação, histórico pessoal, por exemplo, de algum câncer de mama prévio, por exemplo, e tiver muitos sintomas, é indicado. Doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre método contraceptivo. A gente sabe que tem muitos métodos aí no mercado, né? Anticoncepção, que acho que é o mais comum, DIU, implantes, adesivos. Qual hoje seria o mais indicado, o que traz mais benefício para a saúde da mulher? Eu costumo falar aqui para as pacientes que não existe o melhor anticoncepcional, né? Cada paciente vai se adaptar com aquele que faz mais sentido para ela, né? Então, desde a pílula até o DIU, o Implanon, né, que a gente tem, ou mesmo os métodos de preservativo, se você está se dando bem com aquele método, ele é o melhor para você. Então isso é o que a gente tem que deixar assim claro. Mas o que a gente sabe é que assim, os métodos de anticoncepcional de pílula, a maioria deles, a grande maioria deles, tem 2 hormônios, que é o estrogênio e a progesterona sintéticos aí. A gente tem alguns efeitos colaterais aí em relação a isso. Por exemplo, o aumento do risco de trombose nessas pílulas combinadas. Então, para aquelas pacientes que têm algum fator de risco, né, ou que já têm alguma alteração conhecida de trombofilia, histórico familiar, talvez optar por um método só de progestagênio isolado é a melhor opção para essa mulher. Então, é isso que a gente vai ver. Cada mulher tem o seu particular, né? É isso que a gente vai ver. Para aquelas mulheres que não querem engravidar, então se você faz uso do método contraceptivo, você não quer mesmo engravidar, você quer um método mais seguro, os métodos a longo prazo têm uma eficácia maior. Isso é já de muitos estudos, mostram isso pra gente. Então, DIU hormonal, ou mesmo o DIU de cobre e o Implanon são os métodos mais eficazes, comparando aí com os outros métodos, que são a pílula, anel vaginal, o injetável. Então, eles têm uma segurança maior. Então, eu sempre falo assim, você quer engravidar em menos de um ano? Não, então já vale a pena um método a longo prazo. Na maioria dos casos, os DIUs de cobre ou hormonal, eles têm duração entre 5 e 10 anos. E o Implanon, que é o método mais seguro até que a laqueadura, ele dura 3 anos. Então, se fizer sentido para essa mulher, esse método aí a longo prazo, né, que tem uma eficácia maior, vai ser a melhor opção para ela. No caso, existe um mito sobre o uso de anticoncepcional pílula, para a pessoa engravidar. A pessoa sente dificuldade para engravidar depois que toma a pílula por muitos anos?
Isso é um mito mesmo. Eu respondo muito essa dúvida aqui. Anticoncepcional não atrapalha a fertilidade, ele não diminui a fertilidade e ele não tem efeito cumulativo no organismo. Então, se você tomou a pílula há 15 anos e parou, pode ser que no outro mês você já engravide. Principalmente as pílulas orais. A gente vê uma demora da volta do ciclo normal da mulher, às vezes com aquelas injeções trimestrais. A gente às vezes vê que o ciclo demora um pouco a voltar, mas no geral o anticoncepcional não tem um efeito cumulativo. Pode ser que você engravide no próximo mês. Então tem que tomar cuidado, né? É. E falando ainda de método contraceptivo e doenças, o uso do preservativo, ele não só inibe a gravidez, né? Mas ele traz outro tipo de segurança para a saúde da mulher, né? Exato. Então, pensando em ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, o preservativo, tanto o masculino quanto o feminino, que a gente também tem a camisinha feminina, previne contra as ISTs. Mas ele tem uma chance de falha maior. Então, a chance de falha aí do preservativo masculino é entre 9% e 11%. Usando tipicamente, que a gente fala que é do início da relação até o final. Então, mas previne sim contra as doenças. Ele é uma das prevenções contra as ISTs. Falando em IST, uma das mais conhecidas que a gente tem é o HPV, né? O HPV que traz outras consequências aí para a saúde da mulher. Vamos falar um pouquinho de prevenção, de cuidados, de tratamento. O que existe hoje para o HPV? O HPV, ele é sim o vírus que está relacionado ao câncer de colo de útero. Então, de todos os cânceres, quando a gente tem esse diagnóstico, 99% é por conta do HPV. Então, fazer essa prevenção é importante para diminuir a sua chance de ter câncer de colo de útero. Como que a gente consegue se prevenir, então, do HPV, né? Primeiro, sim, então, o preservativo, né, que a gente consegue diminuir não só ele, mas como outras infecções. O que a gente tem aí de novo, não muito novo, né, mas recente, é a vacina do HPV. Então a gente sabe que na rede pública ela faz em meninos e meninas de 9 até 14 anos, mas na rede privada você consegue fazer aí até 45 anos. Existe uma vacina já nonavalente que o protege contra 9 subtipos do HPV. Só um parênteses aqui, existe mais de 150 tipos de HPV. E aí a gente tem os de alto risco e os de baixo risco. Os de alto risco que são os mais comuns a levarem aí ao câncer de colo de útero. E é o que a vacina protege aí essas meninas e meninos. E o terceiro é sempre educação. Então, conhecer, né, a gente passar esse conhecimento aí para os adolescentes vai ajudar a gente a diminuir essa infecção aí pelo HPV. Doutora, mas assim, quem fez a vacina pelo SUS, não é a mesma cobertura da rede particular? No SUS, a gente tem a vacina quadrivalente, que protege contra 4 subtipos mais oncogênicos. O ano passado, 2023, foi lançada aí a vacina nonavalente, que protege aí contra 9 subtipos. Essa vacina, infelizmente, só está na rede privada por enquanto, mas acredito que futuramente vá para a rede pública, sim. E quem tomou essa vacina na rede pública pode tomar a vacina do particular também? Pode tomar, tem que ter tido um intervalo de pelo menos 1 ano entre a última dose da quadrivalente e o início da próxima dose, que seria a nonavalente, e são 3 doses da vacina, então aí tem que fazer o esquema de 3 doses aí da nonavalente. E o HPV tem cura para quem adquiriu o vírus? O HPV é um vírus comum na população. Mais de 90% da população tem ou já teve HPV. Então, se você tem relação sexual, uma hora você vai pegar HPV, isso é certo. Mas, devido à imunidade em pacientes jovens, não é em todo mundo que ele vai conseguir se desenvolver, ocasionar lesões aí pré-malignas e malignas. Então a gente fala que está mais suscetível a desenvolver um câncer de colo de útero aquelas pessoas que são imunocomprometidas, pacientes que são transplantadas, que façam algum tipo de quimioterapia, pacientes HIV positivo, então tem uma imunidade menor. Então o vírus aproveita dessa imunidade menor e começa a se desenvolver.
Então, dessas 90% da população que tem, nem todo mundo desenvolve o câncer de colo de útero. Mais de 80% consegue eliminar o vírus em 1 ano e meio a 2 anos. Então, pacientes jovens que a gente pega lesão pré-maligna, né, que são as neoplasias, os NIC 1, 2, a gente pode até esperar essa lesão se regredir espontaneamente, fazendo apenas o acompanhamento com Papa Nicolau e eventualmente colposcopia. Vamos falar um pouquinho agora sobre uma outra especialidade sua, que é a endometriose. A endometriose também é uma doença causadora, infertilidade. Fala um pouquinho pra gente, doutora, o que é a endometriose, como ela surge? Pois é, a endometriose é uma das minhas paixões aí da ginecologia. Eu fiz mestrado nessa área, então eu me apaixonei bastante aí pelo assunto, por ser uma doença que causa tanta dor nas mulheres e a gente vê que às vezes não conseguem ter um diagnóstico tão rápido aí. A média de tempo de diagnóstico é entre 7 a 10 anos, porque não se valoriza a queixa dessa mulher. A endometriose é quando o endométrio, que é a camada de dentro do útero, está fora desse lugar. Então ele pode estar na bexiga, no intestino, na própria musculatura, nos ovários, nas tubas uterinas. A gente tem pacientes que têm endometriose no pulmão, por exemplo, no diafragma. A medicina ainda não consegue explicar totalmente como surge essa doença. Existem algumas teorias, né? Existe a teoria da menstruação retrógrada, ou seja, a menstruação voltaria pelas tubas uterinas e essas células se implantariam em outros locais. Mas ela não explica totalmente a doença. E essa célula endometrial, fora do seu local comum, que é o endométrio, ela vai crescer, né, se descamar ali, causar esse sangramento e inflamação nesses outros órgãos, que é o que causa essa dor pélvica crônica e que vai cada vez mais aumentando nessa mulher. Quais são os sintomas da endometriose, doutora? Por ela causar esse processo inflamatório, então as queixas mais comuns são as queixas de dismenorreia, ou seja, a dor na menstruação, é aquela cólica incapacitante, que a medicação via oral não ajuda muito, essa mulher não consegue fazer suas atividades, ou seja, atrapalha a qualidade de vida. E também a dor começa a sair fora do período menstrual, então a gente chama de dor acíclica, que é aquela dor do meio mesmo. Então não é só na menstruação. Além disso, a gente tem a dor na relação sexual, que é a dispareunia. Pode ter dor intestinal, dor ao evacuar, né? Dor na hora de fazer xixi, se tiver endometriose na bexiga. Então depende muito da localização e o quanto essa doença está aí acometendo essa pelve feminina. E a dor, ela não é só física, né? Tem a dor emocional, porque muitas mulheres sentem dificuldade para engravidar também, né? Exatamente. Como é uma doença que a gente não consegue muito ainda explicar como ela surge, né? É muito individual. Tem mulher que tem pouquíssima lesão e tem muita dor. Tem mulher que tem um monte de lesão e tem pouca dor. E só descobre que vai ter endometriose quando para de tomar o anticoncepcional para tentar engravidar. E aí não consegue. E aí nos exames de investigação vê que se tem endometriose. Então a infertilidade é um dos sintomas aí da endometriose. E mesmo naquelas mulheres que não têm dor. Tratando, aumenta a chance de engravidar? Sim, nessas mulheres que têm endometriose e infertilidade, a cirurgia melhora a chance e o sucesso aí da gravidez em 45 a 50% dos casos. Pode voltar mesmo depois de uma cirurgia? A endometriose pode voltar? Pode. Eu recebo muito essa pergunta: endometriose tem cura? Eu falo que existe uma cura momentânea depois da cirurgia. Porque o medicamento, o tratamento clínico, ele não vai diminuir a lesão. A cirurgia, sim, ela vai e retira toda a lesão. Mas toda aquela genética que a mulher tem para desenvolver a doença ainda está ali. Então, ela pode voltar. Doutora, vamos agora passar para a área da obstetrícia um pouco. Muito tem se falado sobre parto humanizado. O que é o parto humanizado? Conta para a gente o que é. É um termo novo que surgiu aí na obstetrícia, né? Eu falo que o parto, independente da via, se vai ser cesárea ou parto normal, ele tem sempre que ser humanizado. Ou seja,
respeitar essa mulher, respeitar esse desejo materno do que ela espera para aquele momento do nascimento do seu filho. Então, dar esse poder, né? A gente fala que é o empoderamento da mãe ali. Ela decidir o que ela quer de conduta, lógico que é alinhado junto com uma equipe médica de obstetrícia, a gente consegue fazer esse parto humanizado, né? São condutas baseadas em evidências que a gente sabe que só traz benefício para a hora do nascimento. O que seriam essas condutas, por exemplo? Antigamente, a gente tinha alguns procedimentos meio que de rotina dentro da obstetrícia, que a gente viu que não tem nenhuma evidência de que melhore aí ou para a mãe ou para o feto, né? Não tem melhora para o binômio. Então, por exemplo, a episiotomia, aquela corte que a gente fazia na mulher na hora do parto normal, romper a bolsa antes da hora, então isso tudo não tem mais benefício. A mulher, ela não tem que ficar só na posição deitada para ter o filho, ela pode escolher a posição que ela quer, que ela acha que vai ser melhor para poder parir. Várias condutas. Na hora que nasce o bebê a gente espera para clampear o cordão, então espera para parar de bater esse cordão para a gente poder clampear. Então isso melhora muito aí o risco de anemia para o feto, então diminui esse risco. Nasceu o bebê, já vai direto para o peito da mãe, então o contato materno, a golden hour que a gente fala, que é a amamentação na primeira hora, isso é feito no parto humanizado, mesmo no parto cesárea. Nasceu o bebê, já vem direto para o peito da mãe. Então, tudo são condutas que a gente vê que melhora aí essa relação, né, da mãe e se torna o parto mais humanizado. Então o parto humanizado não necessariamente é o parto normal, ele pode ser um parto cesárea. Exatamente. Não, tem muito essa confusão. O parto humanizado tem que ser o parto normal. Não. Parto humanizado tem que ser o parto sem anestesia. Não, quem vai escolher é a mãe, né? Isso, claro, dentro ali das condições da mãe e do bebê. Quais os tipos de parto que a gente tem hoje? É o parto normal e o parto cesárea. Quando que é indicada a cesárea? Assim, é a mãe que escolhe ou já durante o pré-natal já se define? A mãe pode escolher, né? Desde o primeiro trimestre, aí ela pode escolher, isso é um desejo materno. Geralmente a cesárea por desejo materno é feito com 39 semanas. E as indicações absolutas de cesárea, existem algumas aí. Por exemplo, mães que têm uma placenta prévia, são uma placenta que se insere em cima do colo uterino, ela não tem condição de ter um parto normal, por exemplo. Quando a gente tem alguma alteração da mãe que aumente o pico de pressão dessa mulher e cause risco para ela ou para o bebê, né? A gente chama de eclâmpsia, é uma situação que já é feita uma cesárea, por exemplo. O descolamento prematuro da placenta também é uma indicação absoluta de parto cesárea. Então a gente tem algumas indicações absolutas e algumas indicações relativas também, né? Por exemplo, bebê que está sentado, bebê pélvico, é uma indicação relativa de cesárea, mas pode ser feito um parto normal, sim, de bebê pélvico. Então, existem algumas indicações, mas a mãe pode escolher. O que é bacana aqui, que você citou, é que tem o ultrassom aqui na consulta. Então, se a mãe vem aqui para o pré-natal, ela está fazendo ultrassom, dá para ver se o bebê se enrolou no cordão umbilical, dá para ver essas coisas, porque isso daí também é indicação de um parto adiantado, será? O cordão não, a gente consegue sim com ultrassom ver a posição do bebê, peso, líquido, se está tudo ok, né? Mas esse também é um grande mito da obstetrícia, né? Indicava-se muito cesariana antigamente por ter uma circular de cordão, que a gente fala, o cordão estava enrolado no pescoço. Já te falo que isso é um mito, a circular de cordão não impede um parto normal. Então, já fiz parto normal aí com 3 circulares de cordão e nasce tudo bem. Mas a gente consegue ver outros parâmetros que falam sim a favor de um parto normal ou parto cesárea. Parto gemelar geralmente é cesárea ou pode ser também parto normal? O parto gemelar, ele pode ser um parto normal se a gente tiver o primeiro bebê cefálico. Então, o primeiro que se apresenta na pelve, eles têm que estar com a cabecinha para baixo. Geralmente é um parto mais tranquilo. Se o primeiro for pélvico, geralmente a gente indica a cesárea. Mas às vezes,
Isso é uma obstetrícia, eu falo que é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes vai chegar já com dilatação total, nascendo o primeiro bebê pélvico. Aí, enfim, a gente vai fazer de tudo possível para ser um parto seguro para essa mãe e um parto normal, hein? Certo. O que a gente pode destacar de importância nas consultas do pré-natal? O que é mais importante a gente fazer esse acompanhamento aí durante os 9 meses da gestação? Olha, na gestação também a gente tem cada mês, né, cada trimestre, exames, né, tanto exames de sangue quanto exames de imagem específicos ali para cada período. No primeiro trimestre, o que é muito importante, a gente sempre orienta em relação à alimentação, atividades físicas que podem ser feitas ou não durante a gestação. Já começar um preparo dessa pelve para um parto, né? Até para sustentar e fortalecer essa musculatura pélvica que vai receber um peso maior em pouco tempo. Então a gente dá várias orientações para essa mãe em relação aí a medicações, proteção, atividade física, alimentação, tudo isso é orientado já no primeiro trimestre. No segundo trimestre a gente tem alguns exames específicos, por exemplo, um exame que diagnostica diabetes gestacional. E no terceiro trimestre aí a gente vai ter já mais esse acompanhamento se o bebê está ganhando peso, líquido, né? Depois de 28 semanas começa a aumentar o risco de outras doenças, por exemplo, pressão alta também. Então a gente tem cada fase um exame e conduta específica aí para essa gestante. Doutora, existe um mito também sobre a primeira gestação. Dizem que é comum ter a perda da primeira gestação. Isso é comum ou isso ocorre devido a algum problema que precisa ser tratado, diagnosticado? Não, isso também é um mito, tá? Os abortamentos, a taxa aí de todas as gestantes, eu engravidei, qual a chance que eu tenho de ter um abortamento? A média é 10%. Então, 10 a 15% das gravidezes podem vir se tornar um aborto espontâneo. E não necessariamente na primeira gravidez, às vezes na segunda gravidez mesmo. Agora vamos falar para finalizar aqui, sobre a saúde da mulher no geral, sobre a importância do check-up. O que você deixaria de recado aí para as mulheres que é importante para elas estarem sempre em dia com essa saúde feminina, ginecológica? Tudo bem, assim, mulher, eu falo que o ginecologista é o médico da mulher, né? Então a gente vê ela como um todo, não só ali Papa Nicolau, exames da mamas. Então, assim, todo ano eu falo para as pacientes que é importante fazer essa avaliação para ver como que tá aí, no geral, seus hormônios, suas vitaminas, né? Como que tá o útero, o sangramento tá normal, o ciclo tá normal. Se você tá feliz com o seu método anticoncepcional, tá se dando bem com ele, quero continuar com ele. Então, essa conversa anual com o ginecologista para ver se ainda faz sentido é importante. E aí, os exames preventivos, né? O Papa Nicolau é um deles, que a gente faz aí com frequência, os exames da mama, principalmente para aquelas mulheres que têm um histórico familiar de câncer de mama. Para essas mulheres que querem engravidar, a gente faz toda uma avaliação para ver essa fertilidade, né? Como que está essa reserva ovariana. Então, tudo isso é importante. Então, o check-up anual, eu falo para as mulheres assim, é importante a gente ter esse cuidado. E para aquelas que têm alguma alteração, às vezes a gente adianta um pouquinho esses exames aí. Certo. E a partir de que idade a mulher tem que começar a fazer a mamografia? A mamografia é feita a partir dos 40 anos, isso pela Sociedade Brasileira de Mastologia, né? E pelo menos a cada 2 anos. Se você tem um histórico familiar, né, a gente pode adiantar esse exame da mama. Por exemplo, minha mãe teve câncer de mama aos 45 anos. Então, eu vou fazer 10 anos antes dessa idade a primeira mamografia. Então, aos 35 anos, você vai fazer a sua primeira mamografia, certo? E aí, ficar sempre de olho. Fazer o autoexame é importante para se conhecer e notar uma diferença de um mês para o outro. Olha, isso não tinha, pareceu, eu vou procurar uma ajuda antes. Certo. Então, trazer sempre essas informações para a consulta é importante, né? Sobre o histórico familiar,
Exato, importantíssimo. Isso ajuda a gente a triar como vai ser esse segmento dessa mulher. Ainda sobre os métodos contraceptivos, doutora, vamos falar um pouco agora sobre o DIU. Quais os tipos de DIU que existem? Porque existem muitos mitos, as mulheres têm medo, né, da implantação do DIU. Como que é feito isso? Como isso é indicado? Bom, a gente tem basicamente 2 tipos de DIU, eles se diferenciam em hormonal e não hormonal. O não hormonal é o DIU de cobre e ele tem uma duração entre 5 e 10 anos. E o DIU hormonal, que é o DIU de levonorgestrel. A gente tem 2 hoje no mercado, que é o Mirena e o Kyleena. A diferença é a dose e o tamanho entre eles. O Kyleena tem uma dose menor e um tamanho um pouquinho menor. O Mirena já é uma dose maior. A gente geralmente indica para anticoncepção e tratamento de algumas doenças também. Então, para aquelas mulheres que faz sentido um método hormonal, por exemplo, para diminuir o fluxo menstrual, que tenha endometriose ou que tenha miomas, a gente pode optar por um DIU hormonal. Ele já vai servir como anticoncepção e tratamento dessas doenças. Já aquelas mulheres que não têm nenhuma doença e não querem fazer uso de método contraceptivo hormonal ou que tem alguma contraindicação para usar os hormônios, a gente opta pelo DIU de cobre. Então, por exemplo, mulheres com câncer de mama, a opção é pelo DIU de cobre, por exemplo. Então, ele é muito utilizado nessas situações. E ele tem uma diferença entre o DIU hormonal. Ele pode sim aumentar um pouco o sangramento menstrual, mas essa mulher não vai ter nenhum efeito hormonal no seu organismo, então o ciclo continua igual como se ela não tivesse nenhum método contraceptivo hormonal aí no organismo. Certo. Então, o DIU, ele não exclui a menstruação? Nenhum a gente diz que ou promete que vai diminuir ou excluir a menstruação, né? O DIU de cobre, pelo contrário, ele pode aumentar o fluxo. O DIU hormonal, a gente vê cerca de 20% das mulheres que têm o DIU hormonal para de menstruar. A gente chama de amenorreia. Isso acontece porque o DIU ele diminui o endométrio, ele atrofia o endométrio. Então, esse endométrio não vai mais descamar. E aqui já desfazendo mais um mito, isso não tem nenhum problema para o organismo, ficar sem menstruar. Mas na maioria das mulheres, o que ele vai fazer é diminuir esse fluxo, né? E diminuir essa cólica menstrual. Então a gente tem esse benefício aí. Então, para as pacientes que têm alguma doença que precisa ser tratada com anticoncepcional ou que tem um sangramento uterino aumentado, o DIU hormonal Mirena é uma ótima opção. E para colocar o DIU, é feito aqui no consultório mesmo? Como que é o procedimento? A inserção do DIU é um procedimento ambulatorial, né? Então a gente pode fazer aqui dentro do consultório mesmo. O procedimento é rápido, a gente fala que é pouco invasivo, né? Geralmente a gente faz com anestesia local, isso é uma opção de alguns médicos, né? Não é uma regra, mas eu geralmente faço aqui para as pacientes que diminui um pouco a cólica da inserção. Nem todas as mulheres vão ter cólicas, mas uma grande maioria tem, e a gente diminui isso então com essa anestesia local e medicação para cólica e depois da inserção. O procedimento é rápido, a gente já consegue numa consulta deixar essa mulher prevenindo uma gravidez indesejada aí por 5 anos. Então é um método rápido, né, que você consegue um acesso fácil e muito eficaz. O que você falaria agora para aqueles casais que estão enfrentando dificuldade para engravidar? O que tem hoje para eles de tratamento? O que pode ser feito? O que eles têm que fazer? Bom, acho que antes a gente precisa definir aqui para todo mundo o que é infertilidade, né? Então, na teoria, o que a gente fala? Casais com mulheres acima de 35 anos que estão há 6 meses tentando engravidar em todos os ciclos, né? Relação frequente ali no período fértil e não conseguiu engravidar, a gente já chama de casal infértil. E mulheres abaixo de 35 anos, 1 ano tentando engravidar, não engravidou também, tendo relação aí nesse período fértil, não engravidou em 1 ano, é um casal infértil e aí precisa procurar ajuda.
Então, a gente sabe que a idade é um fator muito importante para a mulher. Por isso que essa diferença aí de 1 ano antes de 35 e 6 meses após os 35. Porque com 35 anos é onde a gente sabe, os estudos mostram para a gente que vai começar a cair aí essa reserva ovariana. O que mais diminui a fertilidade na mulher é a idade. Infelizmente, a mulher tem um reloginho biológico aí. E quais são esses exames, né? O que a mulher precisa fazer, então, para diagnosticar o problema da infertilidade? Então, o diagnóstico a gente já tem. O que é que está impossibilitando esse casal de engravidar? A gente tem várias causas. Para engravidar, a gente precisa de um sistema genital feminino e masculino funcionando muito bem. Então, além dessa mulher ter que ovular, ela precisa ovular, essa tuba precisa estar pérvia, essa cavidade endometrial não pode ter nenhuma alteração, né? E o espermatozoide precisa conseguir chegar até a tuba, que é na tuba uterina que ocorre a fertilização, né? O encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, a gente vai avaliar com uns exames específicos para a infertilidade todos esses pontos do sistema reprodutor masculino e feminino. Então, a gente vai ver como está essa reserva, se essas tubas estão pérvias, se o espermograma do parceiro está normal. Então, tudo isso é importante. Isso, lógico, depois de uma anamnese, uma conversa com esse casal e ver se não tem mais nenhum outro ponto aí importante, né? Por exemplo, o uso de medicações prévias, homens que fizeram uso de anabolizantes, tudo isso atrapalha aí a engravidar. Certo. E aí esse diagnóstico é feito em paralelo homem e mulher, ou primeiro a mulher vai fazer um check-up e depois o homem, se a mulher não encontrar nenhuma dificuldade com ela? Isso também é uma coisa que a gente vê bastante. É sempre a mulher que corre atrás primeiro, né? Mas não, a infertilidade é do casal. Então é sempre simultâneo essa pesquisa da infertilidade, homem e mulher juntos. Nós falamos aqui sobre vários assuntos da saúde feminina. Nós abordamos doenças, tratamentos, o diagnóstico, a prevenção e falamos sobre a infertilidade, que inclusive é um assunto que a doutora tem se especializado mais. E, doutora, fala um pouco pra gente sobre esse assunto. Bom, a reprodução humana, ela vem aí para ajudar esses casais inférteis que não estão conseguindo engravidar a conseguir o seu tão sonhado bebê no colo, né? E dentro da reprodução humana, a gente consegue, principalmente para aquelas pacientes que têm endometriose e infertilidade, ajudar com alguns tratamentos a conseguir engravidar. Então, a gente tem tratamentos de baixa complexidade, alta complexidade, que seria a fertilização in vitro. Algumas mulheres vão precisar desse tipo de tratamento e a gente consegue ajudar esses casais aí como um todo. Sempre falei que dentro da medicina a gente precisa cuidar da mulher numa saúde do começo ao fim. Então, aquelas mulheres que chegam com infertilidade, endometriose, a gente já vai fazer esse tratamento aí por um todo. Além disso, as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde e, como eu já falei aqui, a idade é um fator aí determinante para essas mulheres e hoje a medicina traz para a gente a opção de congelar os óvulos numa idade mais precoce, com uma qualidade melhor, para essas mulheres que decidem engravidar aí mais tarde, por volta dos 40 anos, terem uma chance a mais, né? Então, é uma coisa que a gente tem se especializado para poder ajudar cada vez mais essas mulheres. Bom, eu queria agradecer a doutora Jaqueline, muito obrigada por ter nos recebido aqui. Foi um bate-papo muito gostoso, eu acredito que tem ajudado muitas mulheres aí, que tem muitas dúvidas, né? A saúde feminina realmente é complexa. E, doutora, obrigada por ter dedicado seu tempo aqui pra gente. Eu que agradeço, Adriana, pelo espaço e a oportunidade de poder trazer informação aí nesses temas mais relevantes aí da saúde feminina. Muito obrigada também. Obrigada. Caso você tenha alguma dúvida sobre os temas que a gente abordou aqui hoje, vamos deixar aqui os contatos dessa excelente profissional. Obrigada, doutora.